paz do Senhor Jesus. Eu sou o seu irmão Rubens Lima, da Comunidade Ramais. Estamos aqui no nosso Retiro de Carnaval 2023. E como você está acompanhando aí nas imagens, eu estou bem acompanhado com meu irmão Gabriel Bussinger, treinador de futebol. O cara tá em tudo, tá envolvido, tá na obra, tá na Rama Sul, quatro igrejas, e essa correria toda aí está aqui nesse Retiro de Carnaval. A paz do Senhor, Gabriel. A paz do Senhor, Rubem, a paz do Senhor, varões e varoas de guerra, telespectadores que estão nos acompanhando aí. Estamos aqui para servir. Amém, amém. E a gente vai falar um pouco aqui sobre relacionamento. Para alguns que conhecem o testemunho do Gabriel, sabe que ele esperou um bom tempo, né? E ele vai compartilhar um pouco de como foi essa espera, se foi dolorido, os momentos, as angústias, as tentações, as carências. Como é que foi, Gabriel, desde o início, desde a conversão, do conhecer Jesus e toda essa trajetória até a chegada da Amanda, a sua esposa? Olha, foram 7 anos e meio, né? Então, eu vou até dizer como é que foram algumas etapas, né? Mas foram 7 anos e meio de espera da minha conversão até eu conhecer a Amanda. Depois com a Amanda foi mais uns 4, 5 meses de conversa e 3 anos de namoro e noivado. Até que então a gente casou. Então foram praticamente 10 a 11 anos sem beijos, sem namoro e sem relação nenhuma. E aí é interessante a gente falar um pouquinho das etapas, né, que passamos. Então a primeira etapa foi a abstinência do beijo. E acho que isso levou cerca de 2 anos, assim. Então eu fiquei 2 anos ainda um pouco naquela abstinência, sabe? De você beijar e você sente vontade de beijar, de ficar, porque você tinha essa prática, né? Mas você vai entendendo que aquilo não é o melhor para você, nem para sua vida, nem para o seu casamento. Depois de uns 2 anos foi a abstinência de uma companheira, de você ter uma namorada, de você ter alguém do teu lado, né? E aí eu lembro de algumas experiências, por exemplo, naquela época tinha o Orkut tinha as comunidades. Então eu ficava entrando nas comunidades do Orkut e vendo comunidades de igreja. Então se eu achasse numa igreja X uma mulher bonita, eu já adicionava no Orkut e já tentava começar a conversar com ela. Ou seja, não estava esperando, né? E essas eram algumas experiências, né, que me levavam a essa segunda etapa da abstinência, que é a abstinência de ter uma companheira. Depois uma terceira etapa foi uma abstinência, eu diria, de relação realmente sexual. Então você vive, né, uma abstinência às vezes da pornografia ou às vezes de uma relação. E aí eu estou falando agora por volta aí do 4º ano, mais ou menos 3º para o 4º ano. Só que eu tive uma experiência no 4º ano esperando em Deus, que foi uma experiência que Deus me libertou. Nessa experiência eu estava em casa e eu lembro que eu estava orando pela minha esposa, como eu fazia sem conhecer, mas orando, né, para que o Senhor então estivesse preparando ela e tal. Tive um momento de criar lista no meu 1º ano, tive meu momento de pedir assim, assado específico, e tive um momento que eu realmente entreguei nas mãos do Senhor. Sabia das minhas preferências, mas não coloquei esse filtro para não me atrapalhar e atrapalhar o Senhor. E eu lembro que, orando em casa, eu tive uma experiência com Deus, onde Deus me mandou silenciar e falou assim: você tem sido fiel, você tem aguardado no Senhor esses 4 anos. Se você quiser, eu tenho uma esposa para você, mas não é a que eu separei para você. Então eu entendi que seria a boa, e o maior inimigo do melhor é o bom. E aí aconteceu então naquele momento que eu optei em continuar esperando, e ali eu mudei a minha oração. Então se até aquele momento a minha oração estava sendo, né, Senhor, traz a minha esposa, a partir daquele momento a minha oração seria, Senhor, se para que o teu reino avance é mais importante que eu permaneça solteiro, então que eu fique solteiro. Então naquele momento foi onde eu entendi finalmente. E aí aquilo no 5º, 6º e 7º ano foram os anos mais fáceis de esperar. Por incrível que pareça, foram os anos mais fáceis de esperar. E até que então, né, eu tive uma profecia de um irmão que me disse que eu teria, assim que Deus levasse a minha cachorra, que eu tinha uma cachorra, que era até do meu ex-relacionamento, eu conheceria a minha esposa. Dia 7 de fevereiro de 2014, a Mel, que era minha cachorra, morreu. Dia 14 de fevereiro de 2014, que foi no retiro aqui de Carnaval, eu conheci a Amanda. E aí, então... Conheceu ela aqui no sítio mesmo? Exatamente, eu conheci ela no sítio. Na realidade, eu preguei na igreja dela, mas eu não a vi.
Então ela lembra de mim, mas eu não lembrava dela naquele primeiro momento. Mas depois que eu conheci aqui no sítio, eu não tive ainda despertamento por ela e nem ela por mim. E foi uns meses depois que até uma irmã que era aqui de Friburgo, que era amiga dela, teve algumas coisas, ela me passou e a gente começou a conversar. E foi onde a gente começou a conversar, se aproximar um pouco mais, criar um relacionamento, né? Eu vi ela quando ia lá pregar na igreja lá da Água Viva, que é na igreja lá em São Paulo, e a gente foi se aproximando, até que então eu fui a São Paulo, a gente conversou um pouco mais, vamos orar. E aí eu fiz uma prova, e a gente fez uma prova junto, que foi o quê? Ficamos um mês sem se falar, sem ver fotos, sem falar no telefone, sem WhatsApp, sem nada. Um mês, orando, jejuando um do outro. Passaram esse um mês, eu fiz algumas viagens missionárias, ela teve o tempo dela, foi onde a gente começou a conversar mais. E aí depois eu procurei os pais dela, que eu não conhecia, achei a mãe no Face. Aí achei a mãe pelo Face, pedi o telefone, expliquei a situação. A mãe me passou o telefone e eu falei, senhor, se ela me passou o telefone, eu não sigo, né? E aí fui, encontrei com a mãe, conversei com os pais, pedi permissão para os pais para eu começar um relacionamento com ela. Os pais autorizando, né? Eu queria que os pais me conhecessem, porque era mais seguro que os pais soubessem. Pais farejam mais os charlatões do que os filhos que estão emocionalmente envolvidos. Então, de uma maneira inteligente, eu pensei, é melhor que os pais me avaliem, não ela, né? E aí depois disso, ela foi para Florianópolis em novembro de 2014, e aí eu pedi ela em namoro, nós começamos a namorar, então foram 2 anos namorando, 1 ano de noivado, até o casamento. Que coisa, né? Interessante essa parte dos pais aí que são, até numa linguagem mais, digamos assim, dos animais ali, são mais farejadores do que pessoas que não são aptas para casar com seus filhos, né? E a atitude do Gabriel é interessante. E hoje eu creio que você colhe os frutos disso, né, Gabriel? De falar primeiro com quem de direito, né? Para ter a bênção, como diz a Bíblia, né? A bênção vinha dos pais ali. E quando você tem a bênção dos pais, a continuação, né? Como diz a palavra em Romanos, né? Se as primícias forem santas, toda a massa será santa, né? Exatamente. A gente vive muita bênção por causa disso. E um outro detalhe que é legal, Rubem, também desse tempo de bênção, é que o nosso primeiro beijo de língua foi dado só no dia do casamento. Então a gente aguardou no Senhor, não teve relação, e o primeiro beijo de língua foi só no altar, no dia do casamento. E na noite de núpcias é que a gente teve a nossa primeira vez. Mas por que eu estou falando isso? E eu coloco até um desafio de quem está nos ouvindo aqui. Quantas vezes você viu seu pai e sua mãe se beijarem? E qual é, talvez, a atividade que os seus pais têm de relações? Eu falo isso por quê? Porque quando os jovens hoje entram no namoro, eles valorizam mais o beijo, o atraca, que eu brinco assim, né? E às vezes uma tentação, uma mão boba, uma quase relação para não cair, ou elas acabam caindo, do que desenvolver amizade e profundidade. Então, como eu e a Amanda, a gente ficou 3 anos sem se beijar, então a gente conversava muito. Então a gente ficava 6 horas, 7 horas. A gente fez uma viagem a Florianópolis, São Paulo, Floripa, que dá 8 horas de carro, sem ligar o rádio, só conversando. Então a gente desenvolveu muita amizade, mas muita amizade. E isso fortaleceu tanto, Rubem, que quando a gente entrou para a fronteira do casamento, a gente já se conhecia muito bem, a gente já tinha noção do outro, a gente já sabia um pouco das limitações um do outro, os limites um do outro. Então a gente foi tendo, né, uma vida muito saudável dentro de casa. Então hoje a gente completa 5 anos e pouco já de casado, sem ter uma briga. Sem ter uma briga, eu consigo expor para ela o que eu penso, às vezes, né, alguns desgostos, e ela me dispõe os delas também, e a gente consegue se acertar. Hoje temos uma filha, estamos grávidos do segundo, né? E até assim, a profissão, ela abriu mão da profissão para estar comigo, porque desde o início ela sabia qual era a minha profissão. Eu costumo dizer muito para as mulheres, antes de casar com o seu marido, casa com o trabalho dele, o ministério dele, porque é para lá que você vai arrumar. E o homem é a mesma coisa, você precisa entender, você tem que casar com a família dela junto, você tem que casar com todo que está em torno. O jovem, ele tende a procurar muito a beleza, o corpo, o Esaú, saciar um prato de lentilha rapidamente. E acaba depois tendo problemas por causa disso. É pensar de longo prazo, não de curto prazo. Casamento é uma maratona, não é, né, uma corrida de 100 metros. Então, você tomar decisões inteligentes como essa dos pais, como você usar o período de corte, de conhecimento, para que você desenvolva intimidade, amizade, é porque vai ser isso que vai sustentar depois dentro do casamento. Eu conheço casais que têm meses, anos sem ter relação. E aí você começa a entrar
nem flerte na internet, adultério na internet, pornografia na internet, busca fornicação fora e adultério. Então, é prevenção. Então, o tempo todo, Deus me forjou em prevenção. Coisa maravilhosa, né? E você que acompanhou esse bate-papo aqui sobre relacionamento com meu irmão Gabriel Bussing, e a gente vai fazer agora uma espécie de chamada, né? Daí varão de guerra, daí varão de guerra, eu sou o Gabriel Bussinger da comunidade Ramassul e eu estou ligadinho no Rumos na Vida.